Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Começando mais uma semana e a expectativa se o futebol volta ou não. Particularmente, achamos muito difícil, mas vamos esperar as autoridades do futebol que vão receber informações das autoridades de saúde e governamentais para saber se os treinos voltam. A princípio, não. A princípio, talvez na segunda quinzena de maio, os times voltem às atividades. Mas a preocupação da semana continua sendo aquela, e olha, não é vídeo repetido não, é a questão da grana. Mas há algumas alternativas sim. A primeira alternativa é uma alternativa que a gente já vem falando aqui no canal há algum tempo. E a TV Globo ainda não disse não, que é a questão da grana, dos 2 milhões que o Vasco conseguiu em acordo que não fossem repassados para o pagamento do ato trabalhista. Paulo Reis, advogado do Vasco, junto com Rogério Pérez, o vice-presidente da pasta, conseguiram esse tento. O Vasco recebeu 2 milhões no mês passado, deve receber essa semana, início da semana que vem, mais 2 milhões. Pelo menos até agora, a TV Globo não sinalizou que não vai fazer esse pagamento. E em pagando isso, o Vasco vai ter um dinheiro. Mas precisa mais. Precisa para pagar jogadores e funcionários. Uma segunda alternativa é uma alternativa talvez hoje mais complicada, da questão da venda de um atleta. Está muito apertado, está muito difícil. Não há realmente uma possibilidade de venda imediata. O que há sim é de uma redução de salário de atletas. Há uma discussão por parte da direção do Vasco, do presidente Alexandre Campeiro com seus pares, para que o Vasco estipule um piso. A partir dali, quem receber mais, senta-se com o clube para tentar negociar. Abaixo não deve haver modificação, apesar da expectativa de uma lei recente que 30% dos salários podem ser descontados dos atletas. Como o Vasco tem débitos anteriores, essa lei talvez não possa ser usada pelo Vasco em função de débitos anteriores. Então a alternativa deve ser essa. Abaixo desse piso ninguém mexe, acima de um piso alguns jogadores serão mexidos. E já há um jogador, e essa notícia é confirmada, que já vem conversando com a direção do clube. É Bruno César. E aí o torcedor pode estar perguntando, mas poxa, o Vasco vai continuar com o Bruno César? Sim, torcedor, vai. Como a gente disse algumas semanas atrás, é uma última chance para o Bruno César. O Bruno César tem contrato até o final do ano e, diferente do que foi até divulgado, a informação que eu tenho é que há sim uma proposta de parcelamento das dívidas antigas de Bruno César, principalmente do direito de imagem do ano passado. Ele é um daqueles 6 jogadores que não recebeu ainda a questão do direito de imagem. Também uma redução salarial e uma prorrogação de contrato, mas seria até o final do Campeonato Estadual de 2021. E o mais importante, a reintegração do jogador. Há sim um consenso de que, pela questão financeira, a dificuldade até mesmo de achar um jogador para essa posição, por que não apostar em Bruno César? Sabe-se que há uma resistência muito grande, mas é um jogador diferente, ninguém pode negar isso. Se informa, se no shape, se querendo e principalmente com uma nova comissão técnica, Ramon conhece muito, vinha trabalhando à parte com os jogadores que não vinham sendo aproveitados no ano passado, fez assim, por exemplo, com o Ribamar e pode fazer o mesmo com o Bruno César. Acredita no Bruno César e de repente a solução pode estar dentro de casa. Outros jogadores também devem ser procurados, mas aí dependem principalmente da questão médica. Um deles é o zagueiro Breno. Também sabe-se que o Vasco precisa, a comissão técnica bateu o pé firme nisso, de um zagueiro central. Mas vai se dar um tempo, porque Breno estava muito próximo de atingir uma condição de fazer coletivos e quem sabe ser aproveitado. Dependendo do que ele colocar em relação ao seu retorno, pode ser que o Vasco realmente o mantenha e aí essa conversa vai ganhar mais corpo. Mas as soluções podem estar em casa. Certeza é na lateral esquerda, que também é uma outra posição carente. Apesar de se acreditar nos jovens Henrique, Alexandre Melo e também Riquelme, há uma necessidade do Vasco contratar um jogador mais pesado para aquela posição, porque Ramon, infelizmente, a situação dos 3 é o mais difícil. Ramon, além de ter um contrato alto, também é um jogador que está lesionado e não está dando provas de que possa recuperar-se em pouco tempo. Mas nesse instante, a direção do Vasco está buscando também essa alternativa. Uma terceira alternativa, aí sim, de um fundo de investimento. O Vasco está em contato com uma empresa que gera recursos e nesse papo está dando como prioridade a questão da venda dos atletas. Houve ontem uma discussão, inclusive no Twitter, através do advogado Marcos Mota, de que isso seria
TPO. O que é TPO? Ou TPO em linguagem norte-americana, em inglês, é o Third Party Ownership. Quer dizer, alguém ser dono de terceiros, participar como dono do passe ou de parte do passe de um jogador, o que pela FIFA não é correto, é ilegal. O TPO é uma luta que acontece dentro da FIFA. Alguns acham que não é algo tão nocivo, mas para a FIFA sim, é algo, porque uma terceira parte ela pode influenciar diretamente na formação do atleta e também nos destinos do atleta dentro do clube. É um dono dentro de um clube que teoricamente também é dono como formador de um jogador. Então a FIFA briga com isso. Eu pude correr atrás de informações com advogados, pessoas que cuidam de gestão financeira e que disseram que essa operação que o Vasco está fazendo ou está tentando fazer com essa empresa não reconhece a sigla TPO. Por quê? Porque o Vasco não está dando passe dos atletas. Está dando, sim, garantias. Está dando, de alguma maneira, prioridade. Digamos, você precisa pagar um fornecedor e você diz a ele, o primeiro dinheiro que entrar, o Vasco da Gama, digamos, vendendo um jogador, a gente vai dar esse dinheiro para você. Também pode se dar, e o Vasco está colocando como questão de garantia, não a venda de atletas, mas sim o mecanismo de solidariedade. Está na expectativa de receber, de repente, algum tipo de verba da venda de Felipe Coutinho do Barcelona ou qualquer outro dos jogadores do Vasco que vem brilhando lá fora, e em cima desse dinheiro, o mecanismo de solidariedade, você não estaria vendendo, não estaria dando parte de um jogador. É apenas um direito, de um dinheiro que o Vasco tem e que o Vasco repassaria. Seria como uma garantia. Não é assinar um papel e dizer, você, a quem eu devo, vai ter participação no passe dos jogadores. Isso é ilegal, mas o Vasco garante, pelas pessoas com quem pude conversar, ninguém quis falar sobre esse assunto, garante que essa operação não representa o TPO. Representa sim dar uma garantia, dar uma prioridade em relação a possíveis vendas, a possíveis verbas que possam vir de uma possível venda no futuro. Ou então, mecanismos de solidariedade. Mas é um mecanismo que está sendo feito, um trabalho que está sendo feito junto a essa empresa e também junto a empresários, a pessoas que são de vários ramos, principalmente aqueles que são amigos do vice-presidente José Luiz Moreira, que fariam um fundo de investimento e esse fundo de investimento teria como garantia, já que não pode se dar nem renda porque não tem jogo, nem cota de televisão porque não tem transmissão de televisão, patrocínio muito pouco porque todos estão comprometidos. Não há como ter nenhuma outra garantia senão direitos federativos em futuras vendas. O Vasco garante que não tem nada de ilegal, mas está correndo atrás dessa fórmula também para poder enxugar a sua folha através da redução de salários e recebendo esse dinheiro, adiantar e fazer o pagamento. Uma expectativa é que até junho o Vasco possa pagar todos os seus salários atrasados. Essa é uma grande expectativa, está se trabalhando muito nessa formação desse fundo para que o Vasco tenha dinheiro, pague, e aí sim, em futuras vendas, em futuras transações de jogadores lá fora com mecanismos de solidariedade, o clube possa ressarcir essa empresa e esses investidores. Atenção, galera! O futebol profissional ainda não voltou, mas o pessoal da 1xBet está apostando muito nas opções do FIFA 20, através de grandes clubes que participam dessa competição. A 1xBet já tem disponível a condição de aposta. Você vai apostar no FIFA 20. Você entra com código promocional, aquela velha questão. Você faz o primeiro depósito e dependendo do que você depositar, colocando a palavra Vascaínos, você tem uma dobra. E a partir daí você vai apostar nos esportes. Como é que você faz? Aqui embaixo, nos comentários, no primeiro comentário você tem um link, você baixa o 1x Games. Você escolhe o jogo do seu interesse e aí você aposta e começa a ganhar grana. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Mas qual é a situação de Bruno César e de Breno? Breno tem uma lesão séria, mas que vem se recuperando muito bem. A situação de Breno é bastante clara. É um jogador que estava no final, quase chegando para entrar em campo. Faltava a Breno fazer coletivos, embate, tete a tete com companheiros, choque, tudo isso para testar a condição do seu joelho.
Já trabalhando em campo, treinamentos técnicos, táticos, enfim, Breno foi bem e não sentiu absolutamente nada. Com a pandemia, um prejuízo. Mas Breno vem se esforçando demais, já informamos isso aqui na programação do canal Atenção Vascaínos. Tem até aparelhos que ele comprou para poder melhorar, fazer principalmente testes com o seu joelho. Mas não há como se ter a certeza que o Breno vai chegar depois da pandemia e vai jogar. Precisa-se ter uma noção, uma análise de qual é o momento dele. Ele estava bem, espero-se que ele esteja bem. Também na questão do peso, já que ele tem tendência a engordar. Mantendo o peso, fazendo os trabalhos, na volta da pandemia, nos treinamentos, ele fazendo coletivos e não sentindo nada, com certeza vai ser muito bem aproveitado. Mas existe também um outro aspecto importante. Depende muito da condição do novo treinador Ramon Menezes, porque cada treinador tem uma filosofia. Alguns treinadores acham, como por exemplo Vanderlei Luxemburgo, que um jogador com 30, 40, 50% da sua condição, sendo craque, pode sim estar. E o exemplo, Breno foi para aquele jogo Vasco e Flamengo em Brasília, que o Vasco perdeu por 4-1. Naquele jogo, Breno estava no banco, porque Vanderlei achava que mesmo não estando 100%, a presença de Breno seria suficiente, porque ele tem muita qualidade. Outros treinadores acham que não, o jogador precisa estar na ponta dos cascos. É a situação que, de repente, vai ter que se pensar em relação ao Ramon. Será que o Ramon quer o jogador 100%? Ou acha também que, pelo fato dele ser um extra-série, pode jogar sem estar 100%? Mas a situação de Breno é de otimismo, mas precisa saber na volta dele como ele vai estar. Em relação a Bruno César, você está vendo aí vídeos que foram feitos pelo seu preparador físico particular, Murilo Feltrin, com quem nós mantivemos contato. Vamos tentar durante a semana, inclusive, bater um papo com o Murilo a respeito da situação do Bruno César. Bruno César está diferente, treinando forte e divulgando os seus treinamentos. Como eu já disse no primeiro bloco, bateu um papo com José Luiz Moreira, a princípio está topando a proposta do Vasco de diminuição de salário, de poder se adequar a uma realidade e estender o seu contrato um pouco mais até o final do campeonato estadual do ano que vem. Tendo isso, o Bruno César sabe que deve ser reintegrado. Está treinando, você está vendo as imagens aí, ele está treinando muito forte, fazendo treinamentos intensivos e é um jogador que pode ser sim aproveitado. É um jogador que precisa manter a sua forma física para ser um jogador diferenciado. Mas não dá pra gente achar que Bruno César não vai ter essa oportunidade. Mas como eu disse também no primeiro bloco, é uma última chance. É agora ou nunca para o Bruno César. E ele acha que realmente pode ir. O torcedor talvez não seja dos mais otimistas em relação a isso, mas a comissão técnica está apostando num jogador em que o mercado não tem um ponta de lança, um 10 que entre na área, que consiga servir os atacantes, que está dentro de São Januário, por que não apostar nele? É uma aposta. Deixa aqui a sua opinião. De Minas Gerais vem o Café do Alto, feito com grãos colhidos, secados, limpos, torrados e moídos de forma artesanal. Chega um produto de muita qualidade, trazendo a leveza do café tradicional ao seu paladar. Quem não gosta daquele cafezinho toda hora, hein? Moído ou em grãos, o Café do Alto pode ser enviado para lojistas, estabelecimentos e especialmente para você que adora esse saudável hábito. Café do Alto, aroma, pureza e sabor. A quentinha do dia, oferecimento do Café do Alto. Aroma, pureza e sabor. Café do Alto que estará logo mais na nossa live já. No final desse bom dia, eu vou informar os nossos convidados. É mais uma live imperdível. A quentinha do dia hoje é para informar que um jogador estrangeiro do Vasco já recebeu o 2020. Na última quinta-feira, o volante Andrei participou do nosso AVNews ao vivo e nos disse que foi mal interpretado por conta de uma entrevista que deu a uma emissora de televisão. Foi colocado por parte dele que nenhum jogador do Vasco havia recebido algo do ano de 2020 e não no ano de 2020. Isso foi interpretado como uma crítica. Na verdade, Andrei quis dizer que os jogadores não haviam recebido janeiro, fevereiro e março, como nós noticiamos inclusive várias vezes e ratificamos na abertura desse Bom Dia. Mas nesse ano, os jogadores do Vasco já receberam dinheiro sim, referente aos atrasados de 2019. Mas um jogador estrangeiro recebeu, foi Germán Cano. Eu obtive essa informação no final de semana. Já em janeiro, tive uma suspeita de que isso teria acontecido, mas confirmei alguns meses depois. Germán Cano, por intervenção do grupo, os jogadores pediram isso, porque seria o único jogador a não receber nada de 2020. O janeiro de Germán Cano foi pago, sim,
quando os jogadores do Vasco receberam dezembro. Germancano já havia cumprido 1 mês de contrato e recebeu na carteira, não o direito de imagem. Fred Guarim ainda não havia completado 1 mês desde que voltara para o Vasco da Gama. E Martim Benítez sequer havia chegado em São Januário. Mas a informação que nós temos nesse momento é que Germancano, sim, já recebeu algo do ano de 2020. Aliás, é o único jogador que recebeu algum tipo de dinheiro referente a esse ano em que estamos. Mas é bom sempre esclarecer, na carteira, não imagem. Mas o gringo recebeu por intervenção dos seus companheiros que pediram à diretoria que isso fosse realizado. Foi a quentinha do dia, oferecimento do Café do Alto. Aroma, pureza e sabor. Os amigos da SMA Arquitetura e da Polímera Engenharia estão com algo muito legal para você. Nesse momento de pandemia, você pode mandar um e-mail para sma.arquitetos@gmail.com e lá você pode pedir uma consultoria com a arquiteta Ana Paula Higino. A Ana Paula faz uma consultoria e bate um papo com você online para trazer uma informação interessante para você que está, por exemplo, trabalhando em casa, fazendo um home office. Como tornar o seu home office mais agradável, como de repente usar uma iluminação melhor, uma cadeira, como ter uma rotina dentro de casa. Ela tem toda essa expertise e você pode ter uma consulta muito boa e você tem 50% de desconto se você disser que é assinante do canal Atenção Vascaínos. É importante que você mande um e-mail e diga: eu quero uma consulta, sou assinante do canal Atenção Vascaínos. E você vai ter uma profissional de altíssimo nível dando todas as dicas para vocês em relação a essa questão que é muito importante. Como trabalhar em casa nesses momentos de pandemia sem que você perca o seu foco. SMA, Designer e Polímera Engenharia, parceiras do canal Atenção Vascaínos. Para a gente concluir esse bom dia de hoje, nessa segunda-feira, algumas informações. O Vasco está muito próximo realmente de assinar contrato com uma empresa de estruturas modulares. Está acertando a questão ou de pagamento ou através de permuta para que essa empresa possa levar de 34 a 38 estruturas modulares para a montagem do centro de treinamentos que o Vasco vai inaugurar em breve, provavelmente lá para o mês de julho. Depende aí de pequenos acertos. É uma empresa brasileira que já fez alguns trabalhos, a gente está correndo atrás, a diretoria do Vasco está com o nome fechado a 7 chaves, mas a empresa já está definitivamente resolvida depois de uma licitação com 4 outras empresas. Pude perguntar ao vice-presidente de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, a respeito de um jogador que mais uma vez foi muito especulado. Como solta um balão? Jefferson, lateral esquerdo, que joga em Portugal. Eu particularmente nem conheço. E José Luiz Moreira foi bastante categórico comigo. Flávio, mais uma grande cavada de empresário. Muita gente acaba embarcando e divulgando um jogador como esse. Mas nenhuma chance. Chance zero. Fiz a mesma pergunta ao Mário André Mazzuco, diretor executivo, e ele me disse a mesma coisa. Só se foi com outra pessoa. Comigo, nenhuma chance. Então, Jefferson é mais uma fake. É mais uma cavada para a tentativa de um jogador vir para São Januário. Logo mais, a gente tem a nossa live a partir das 19h30, com uma presença bastante ilustre. O campeão dos games, Ricardo Graça, zagueiro do Vasco, o jovem e talentoso Ricardo Graça estará conosco. Muitas perguntas. Aliás, vamos fazer como fizemos no aniversário do Roberto Dinamite. São 2 convidados. Ricardo Graça, de 7h30 até as 8h15, vai bater papo, vai responder perguntas, vai debater com Roberto Dinamite, com Bismarck e toda a nossa equipe. E a partir das 8h15 teremos o lateral direito Pimentel, Marcelo Luiz Pimentel, campeoníssimo do Vasco, que vai estar ao lado do seu filho, Eric, que é zagueiro do Sub-17 do Vasco, uma das promessas do clube. Os dois estarão de 8h15 até as 21 horas também participando. Você pode mandar a sua pergunta, vai ser muito legal. A partir das 7h30, a bola vai rolar aqui no canal Atenção Vascaínos. Ricardo Graça, Pimentel e Eric, zagueiro do Sub-17, filho do ex-lateral direito do Vasco da Gama. Ok, turma? Uma ótima segunda-feira para
todos vocês, abraçando meu querido Gilberto, lateral esquerdo, que fez aniversário na última sexta-feira. Gilberto, um grande beijo para você, uma figura humana espetacular, grande jogador, jogou em grandes clubes brasileiros, mas foi muito campeão aqui no Vasco da Gama. Gilberto, jogador de 2 Copas do Mundo, merece muito o nosso abraço. Um grande abraço para todos vocês, uma ótima segunda-feira. Logo mais a gente se vê na nossa live aqui no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.